Tranquilo. Pronto. Bom dia, professor. Continua aí, que bom, não deu nada então. Boa tarde, pessoal. Professor Adriano Paiva, vamos lá continuar de Grécia, tá bom? O slide aí, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente já viu algumas informações, tá? Nós começamos a falar já de período pré-homérico, que a gente já escreveu nesse caderno, período pré-homérico. Vou falar agora de período homérico e começar o período arcaico, tá bom? Relembrando aí algumas coisas. Qual frente que é? Vamos lá então, vamos nos localizar. Livro de História, frente B, B de bola, B de bola, né? Não tem outro B. Página 519, gente. 519. Na verdade, você já pode até abrir a outra, que a 519 está falando de cretenses, período pré-homérico. Você vai lá para a página 520, período homérico. Frente B, acharam? Estou falando aqui, vocês estão conversando? Conseguiram localizar? Frente B. Página 520 em diante. Alguém esqueceu ali a fonte, tá batizado isso aí, hein? Não tá batizado, não? É que às vezes o povo põe corotinho, vodka, né? Não é, gente? Vocês não estavam entendendo quando eu falei batizado, ficaram meio brisados, né? Batizado, vocês nunca fizeram isso? Graças a Deus, são todas as crianças de Deus. Amém. Amém. Eu fico feliz por usar um termo desse e as crianças ainda não saberem. Olha a ingenuidade, olha que coisinha linda que vocês são ainda, né? E aí vem professor, vem pai e mãe falar que vocês são uns monstros. Olha aí, ó, as crianças inocentes ainda. Isso é lindo. Cadê a droga do meu slide? Aí. Isso aqui é acelerado mesmo. A gente já viu isso, não precisa disso, tá? Eu pus um pouquinho de localização geográfica para você entender que a Grécia é uma região montanhosa, muitas ilhas, beleza? Mapinha da Grécia para ficar bonitinho. Olha lá a Grécia, tá? Para poder se localizar. Aspecto geral, falando do modo de produção escravista, que a gente também já fez referência, que é ter escravos. A grande questão do grego agora é que o grego vai inventar a propriedade privada. Não tinha propriedade privada. O cara lá no Egito é de todo mundo, pertence tudo ao faraó. Na Mesopotâmia é de todo mundo, pertence enquanto você mora aqui. Na Pérsia é tudo do imperador. Então na Grécia o cara inventa uma coisa nova, ele cerca um pedaço de terra e fala: esse pedaço de terra é meu. Surge a propriedade privada. E com a propriedade privada vai surgir na Grécia a necessidade de querer enriquecer. Porque quanto mais eu ter na minha propriedade privada, mais rico eu sou, né? É diferente dos outros povos, que na maioria das vezes o cara só queria ser livre, tá? Ele só queria poder comer. E agora não, vai mudando um pouco essa mentalidade. Relaxa, não quero que você copie nada daí, tem no slide, tá bom? A gente vem para aspectos políticos. Quando eu falo de economia, eu vou voltar nisso quando for falar do período arcaico. Então vou passar também aqui, e agora vamos para os períodos. No nosso caderno, período homérico, pré-homérico, a gente já escreveu, correto? Seu último registro deve estar assim, ó. Chegada dos dórios provocou a primeira diáspora grega. Se essa não foi a última linha, essa é a penúltima. Mas eu acredito que foi a última linha, ok? Então agora, depois que você escreveu isso, no caderninho você vai escrever assim, ó. Período homérico. Pronto. Não precisa pôr a data, né? Século 12 ao século 8 a.C., do ano de 1200 a 800 a.C. Período homérico, o nome homérico, estamos fazendo referência, tá, a um cidadão chamado Homero, que acreditamos que escreveu as duas obras gregas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, gente, conta a história da Guerra de Troia. Então, Ilíada, ela conta a Guerra de Troia. Troia era uma cidade grega, para quem não sabe,
tá? É uma cidade grega, os troianos são gregos, só que os gregos nesse período, organizado já, né, surgindo já o modelo de cidades-estados. E aí a cidade de Troia, ou Ilion, agora fica certo porque Ilíada, que o nome dela grego é Ilion. Então, a cidade de Ilion, né, ela ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ali fica uma das regiões mais importantes da geopolítica no mar Mediterrâneo, o Estreito de Bósforo e Dardanelos. Guerra de Troia, por causa dessa região. Guerras médicas, por causa dessa região. Primeira guerra foi por causa dessa região. Volta o slide, você está vivo? O que é isso? Né? Segunda Guerra Mundial, também por causa do Estreito de Dardanelos e Bósforo. Tudo bem? Então isso está inserido no contexto da importância da região. Esse slide do prof deve estar com timer. Vou ter que ver depois para tirar esse timer. Tá? Vou voltar e pôr de novo, só para ele não passar direto. A Guerra de Troia conta a história de Paris. Paris é com A acentuado, tá? Não é para falar Paris, é Paris. Paris era o homem mais lindo do mundo. Uau! O pai dele, o rei Psíatro, teve um sonho que Paris ia destruir o reino deles. Então o que o pai fez? Expulsou o filho do reino. Vai vazar, filho. Vai viver. Sai andando pelo mundo. O guri foi parar em Esparta. Só que no meio do caminho, agora que é o interessante das obras de Homero, as obras de Homero, elas estabelecem para nós um contexto, elas colocam uma referência para nós. Esse timer, será que é do slide, gente? Vocês não estão vendo timer nenhum, né? Eu que estou vendo aqui, vocês não conseguem ver. Eu vou dar uma pausada. Vamos ver se pausa. Pausa. Uau! Ó. As duas deusas, Afrodite e Hera. Hera é a mulher de Zeus, tá? E também a irmã dele. Você sabe que os deuses têm esses negócios de incesto, né? Os deuses gregos, incesto, estupro, tem muito disso. O que é interessante para a gente perceber a cultura grega. O deus grego, ele não segue o arquétipo de deuses que a gente tem, por exemplo, ou do deus que a gente tem na cultura hebraico-cristã. Os deuses gregos roubam, traem, enganam, mentem, fingem, estupram, mentem. Percebe? Eles têm muito de humanidade. São elementos antropocêntricos, tá? E aí as deusas queriam fazer uma competição. Quem era a mais bela delas? Aí pra vocês verem que até as mulheres deusas querem competir beleza. E aí pensaram assim, vamos pedir para os deuses julgarem? Para ver quem de nós duas é a mais bela? Só que aí a Afrodite falou assim, Hera, não vai dar certo. Por quê? Você é casada com Zeus, todo mundo vai escolher você com medo. Vamos pedir para um mortal escolher. Mas que mortal? Não pode ser qualquer homem. Olha, tem um rapaz lá na Terra que é o homem mais lindo do mundo. O nome dele? Paris. Aí elas foram lá e perguntaram, Paris, qual de nós duas é a mais linda? Afrodite, secretamente, ela ficou invisível, foi no ouvidinho do Paris e falou assim, Paris, se você escolher eu faço com que os meus cupidos, para quem não sabe, Afrodite controla os cupidinhos, aqueles anjinhos que flecham o coração do outro para se apaixonar pela pessoa. Eu faço meu cupido trabalhar para você. Aí a mulher que você quiser na Terra vai se apaixonar por você. O Paris falou, opa, gostei. Ele escolhe, então, a Afrodite como a deusa mais bela, tá? E ganha de presente o presente dos cupidos. Quando ele vai para Esparta, o rei Menelau é casado com a mulher mais linda da Grécia, Helena. E aí o Paris se apaixona por ela e pede para os cupidos mandar a flechada nela. Ela se apaixona por Paris. Ela foge com Paris para Troia. Menelau não aceita o chifre, chama o irmão de Menelau é o rei mais poderoso da Grécia, é Agamenon, rei de Micenas. Eles fazem a maior fucking tropa dos povos gregos para ir até Troia trazer Helena de volta. Em outras palavras, o que é a Guerra de Troia? É a história do maior corno da história indo buscar a esposa que foi por conta própria, né? Não é isso? Na real é isso, né, gente?
É essa a história do Menelau. Quando eles estão lá, agora falando de maneira histórica, a Guerra de Troia foi a disputa pela Ásia Menor, pelos recursos, pela importância do Estreito de Dardanelos e Bósforo. Tá? Na Guerra de Troia, acredita-se que ela durou 10 anos. A cidade de Troia ela era murada. Os troianos eram famosos por terem muitos cavalos, eles eram os domadores de cavalos. Né? Tanto que nós temos vários heróis participando da guerra. Ajax, tá? O próprio Agamenon, Aquiles. Aquiles é um semideus, a mãe dele é uma ninfa, que tem um filho com um mortal, ela pega esse menino, banha ele no rio Estige, segurando pelo calcanhar, deixando ele invulnerável. A fraqueza dele era o calcanhar, que a gente chama até hoje de tendão de Aquiles. Se você cortar o seu tendão de Aquiles, o tendão entra para dentro, você para de andar na hora, você cai no chão, você não consegue andar mais, tá? Porque o seu tendão está estendido, né? Se cortar, ele entra, não consegue puxar mais, você cai no chão, tá bom? Bem, Aquiles luta com Heitor, o filho do rei de Troia, né? Eles disputam. Na história diz que a luta durou 12 dias. 12 dias aqueles dois homens se digladiando na frente do castelo. Heitor mata o cara, diz uma das frases mais famosas de Aquiles. Aquiles mata ele, desculpa. Aquiles mata Heitor, né? Tem uma frase dele famosa, quando o Heitor vai enfrentar ele, ele fala para o Heitor: ah, caro Heitor, não existe pacto entre homens e leões, porque Aquiles era um leão, ele ia vencer o Heitor. Só que eles não conseguem invadir Troia, são 10 anos. É aí que entra a inteligência. Um grego, rei do reino de Ítaca, que a gente chama de Atenas, chamado Ulisses, na visão grega, na visão romana, chamado de Odisseu, por isso o nome do livro Odisseia, né? Ulisses faz o famoso cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? Um presente de grego. Eles destruíram os barcos, construíram esse cavalo gigantesco, colocaram os melhores soldados da Grécia lá dentro e deixaram na porta do castelo de Troia, da cidade. Os troianos pensaram, os gregos foram embora, derrotados, e ainda deixaram um presente. Colocaram o cavalo para dentro da cidade e se embebedaram. Foram 10 anos de guerra, eles estavam comemorando o que o grego foi embora. De madrugada, o povo tudo largado nas ruas, bêbado, caído, igual quando vocês bebiam aí na época do carnaval ali na avenida, que o povo fica dormindo nas ruas, né? Aquela coisa feia, suja, cheia de xixi do volta, tá? Que eu não gosto do meu jeito, graças a Deus não vai ter carnaval, pra vocês ficarem cheirando loló, amém, Senhor? E aí, né? O que a gente vê? Eles saem de dentro dos cavalos e abrem os portões de Troia e matam quase todo mundo, tomando a cidade. É aí que a gente vai para a segunda história. A segunda história, vou agora tirar a marcação que eu coloquei aqui. A segunda história, que é continuação, é tipo assim, Ilíada é a temporada 1 e a Odisseia é a temporada 2. Essa história tem até spin-off, tá? Mas o spin-off da Ilíada e da Odisseia eu só vou falar quando a gente for estudar Roma. Todo mundo entende o conceito de spin-off, né? Beleza. Você fala isso pra gente mais velha e já fica assim, babando. Que é isso? A Odisseia conta a história do nosso amigo Odisseu tentando voltar para casa. O retorno de Ulisses ou Odisseu é a mesma pessoa, tá? Um é o nome grego, o outro é o nome romano. E por incrível que pareça, para nós, né, a versão mais famosa é sempre a versão romana. Tá? Foram os romanos que divulgaram a cultura grega para nós, então ficou mais forte o nome romano para nós. Agora olha o problema, vocês assistiram o Percy Jackson? Todo mundo assistiu, não assistiu? Todo mundo assistiu. E se não assistiu, ler os livros, que é melhor ainda do que assistir filme, né? Porque filme você sabe que nunca vai pegar toda a essência do livro, né? Tem uma cena lá no filme, que a menina lá, que a mãe dela é Atenas, o Percy, o pai é o Poseidon. Aí ela fala assim para ele, os nossos pais não se gostam. Desde a época que a cidade de Atenas, em vez de escolher Poseidon como deus protetor, escolheu a deusa Atenas. Olha agora.
Quem venceu Troia foi um ateniense. Qual era o deus protetor de Troia? Poseidon. E Troia foi derrotada por um ateniense maldito que já não escolheu Poseidon como deus protetor. Poseidon ficou com ciúmes. E aí Ulisses, quando ele entra no barco após a guerra, a viagem de Troia até Atenas era de 3 meses. 2 meses no máximo. Ele vai demorar 20 anos para chegar na casa dele. Por quê? Porque Poseidon ficou sacaneando a viagem dele durante todo esse tempo. Ele ganha um saco com todos os ventos do mundo. Você vê isso lá no Perse. Só que ele não podia abrir esse saco perto de Atenas, só quando estivesse longe. Os caras já estavam chegando em Atenas e falou: abre logo o saco para a gente chegar mais rápido. Era o vento, os 4 ventos do mundo estavam guardados dentro do saco. Jogou eles do outro lado do planeta. Aí eles vêm de novo. No caminho ele entra numa ilha onde tinha um ciclope. Aí eles ficam na caverna do ciclope. O ciclope quer comer eles. Aí eles se vestem com pele de carneiro, porque o ciclope, ele fura o olho do ciclope, o ciclope não consegue ver, e eles vão passando a baixada, ele pegava, é carneiro, mas na verdade eram os marinheiros do barco de Ulisses. Numa outra eles param numa ilha e conhecem a bruxa Circe, que na verdade era uma semideusa. Circe dá uma erva para os caras comerem, e eles ficam viajandão, e não conseguem sair da ilha. Aí Ulisses já estava 10 anos sem ver a mulher dele. Aí 10 anos sem ver a mulher dele, a bruxa Circe dando em cima dele, ele falou: vou dar uma traída aqui, não vai dar nada não, né? Deitou na cama de Circe. Depois de 1 hora com ela, ele falou assim: moça, eu tenho que ir embora, eu tenho família, tem 10 anos que eu não vejo minha esposa. Quando eu saí da Grécia, meu filho era recém-nascido, ele já deve estar com 10 anos. Aí a bruxa Circe pegou ele e falou assim: não tem 1 hora que você está aqui. Ele: não, tem 10 anos que você está aqui já comigo. O tempo nessa ilha passa diferente. 1 hora aqui equivale a 10 anos. Ele: puta que pariu. Já estou há 20 anos longe de casa. Aí ele volta para a casa dele. O que a gente vê nas obras? Agora, para fechar a ideia, tá? Os deuses interferindo na vida dos humanos, deuses com ciúme dos humanos, né? Você vê que as divindades gregas, elas são utilizadas para se tentar controlar elas. Não é uma divindade do qual eu tenho medo por causa de pecado e salvação, não. A divindade grega, na cultura grega, ele se apresenta como uma força a ser controlada. Tudo bem? Gente, o que fica aqui para nós? Agora vamos lá, organizar caderno. Nesse caderninho aí, ó, vamos lá, eu vou voltar aqui uma vez para dar mais tempo de escrever. Agora a gente vai fazer assim, no seu caderno, escreva período homérico. Não precisa pôr a data. Quem tem que saber data é professor. Segundo, você vai pular uma linha e vai escrever Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero. Qual a importância da Ilíada e da Odisseia agora como processo histórico? Elas nos mostram os relatos da organização dos gregos após a primeira diáspora grega. Então copia até primeira diáspora, tá bom? Pessoal de casa, está conseguindo acompanhar? Sim. Por favor, hein? Não vamos dormir, não. Curiosidade, só para vocês imaginarem. Por que eu falei que a gente acha que foi Homero que escreveu? Os livros originais, não as versões que chegam até nós, tá? Versão ocidental é narrativa. Eu tenho a versão original da Ilíada. São quase 3.000 páginas. As primeiras 500 páginas são versos. Aí, do nada, o livro muda o estilo literário. As primeiras 500 páginas são versos. De repente, ele vira uma narrativa. Aí dura quase umas 800 páginas de narrativa. Aí eu já não sei quantas páginas faltam agora, mas as páginas finais é um poema. É um poema, é uma declamação, é um poema. Então, essa visão que a gente tem da história linear como uma narrativa já é uma tradução ocidental da história para tornar mais fácil a leitura da Ilíada e da Odisseia. Tá bom? Copiaram aí? Pessoal aqui? Pessoal em casa? Todo mundo copiou?
Ilíada, Odisseia, atribuídas ao nosso amigo Homero, né? Então, as obras são atribuídas a Homero. Na prática, a gente acredita o seguinte: história oral foi passada de pai para filho, pai para filho. Alguém escreveu um pouco, outro alguém escreveu outra parte, outro alguém escreveu uma outra parte, e aí o tal do Homero ganhou a fama que tinha escrito tudo. Beleza? Tradição oral. Professor, e aí nessa tradição... Oi, diga, tô aqui para falar. Você pode mandar os slides pra gente? Posso falar o quê? Mandar os slides? Sim, sim. O prof vai mandar. Não vou mandar hoje ainda, eu vou melhorar esses slides. Eles estão com muita informação. Eu vou fazer, e te envio esse, mas eu vou fazer uma versão mais resumida, para ficar mais facinho de estudar. Muita informação assim, dá nó na tua cabeça, eu acho. Aí dá sono. Vocês já estão dormindo? Quem que tá com o ar-condicionado ligado em casa? Se ferraram, nós estamos tudo no ar aqui. Ipu! Não é assim, não? Vou passar, tá, galera? Vambora. Agora sim. Você só copia o que eu grifar, por favor. É muito texto aí no slide. Então, a gente foca assim, né? Eu queria parar de fazer esse slide andar, mano, mas não estou conseguindo. Então, vamos aqui comigo. Esse período, chamado de período homérico, vai ser marcado pela organização em gênos. O que eram os gênos? Unidade básica de produção familiar com um antepassado em comum. Então, o líder dos gênos é um parente em comum que nos une. Vou usar a antiga associação assim, ó. A junção de famílias dá origem a um clã. A junção de clãs dá origem a uma tribo. O gênero é como se fosse uma tribo. Ó, vai lá. Vocês estão aqui estudando no referencial. Vocês conhecem jovens da sua idade, jovens, falei igual um velhão agora, né? Jovens. Vou falar melhor, crianças. Vocês conhecem crianças de várias outras escolas, correto? E você já deve ter reparado quando você vai conversar com alguém assim, ó, você chega e fala assim, eu estou estudando no referencial, e a pessoa fala assim, eu conheço fulano que estuda lá. Ou você está conversando com alguém aqui agora, teu amigo, vocês são amigos aí já 2 anos, 3 anos, colegas novos que estão chegando, já vão ficar todo mundo amigo aí. Aí você está conversando com a pessoa e fala assim, nossa, quanto eu era, mas onde você estudou? Eu estudei em tal lugar. Nossa, eu conheço fulano que estudou lá. E a pessoa fala, nossa, ele era meu amigo. Por que isso acontece aqui ainda? Porque Campo Grande é uma fazendinha, gente. Nossa cidade é piquititinha ainda. Ainda mais o público. Se você conhece alguém, você está numa escola particular, esse público de escola particular é muito semelhante. Eu vou voltar o slide, calma, vou voltar. Calma, é que ele foi no automático, eu não estou conseguindo pausar ele aqui. Tá? Então, veja, é pequenininho, a gente conhece quase todo mundo. Fora que se a gente começa a conversar, 5 pessoas, 6 no máximo, separam você de algum parente aqui na cidade. Começa a conversar, porque eu conheço fulano, que conhece ciclano, que conhece não sei o quê, conhece não sei quem, que é primo meu. Fala, caralho, então nós somos parentes? Não necessariamente. Mas o vínculo é muito forte, é muito pequenininho essa cidade. Gente, eu lembro uma vez, estava eu na faculdade, primeiro ano da faculdade, vi uma menina, conheci a menina, falei, que menina linda. Aí eu era manezão, foi ela que chegou em mim, tá? Aí ela chegou em mim assim, me deu um beijo, comecei a namorar a menina. Deus do céu. Não, namorar não, tava ficando com a menina, né? Menina muito bonita, por sinal. Tá? Aí tá, um dia lá, já tava quase um mês a gente se pegando na faculdade. Aí eu falei pra ela, vamos lá em casa. Aí ela falou, vou. Eu falei, então vamos. Beleza, né? Faculdade, a aula acabava 10 horas, cheguei em casa tipo 10h30 com ela, abrindo o portão de casa. Minha mãe na sala, acordada, tudo. Minha mãe, a hora que olhou ela, minha mãe, Tati! Eu olhei pra ela, ela, tia? Eu falei, tia? Que putaria é essa? Aí ela pegou e falou assim,
Tati, mas o que você está fazendo aqui, minha filha? Ai, tia! Eu estou fazendo CDB, mas você conheceu o Dizinho lá, o Adrianinho? Minha mãe chamava de Adrianinho. Ah, conheci o Adrianinho. Mas vocês são amiguinhos? Que a mãe não tem essas coisas de chamar a gente de amiguinho, né? Até você está vendo, velho. Os amiguinho dela, tá pegando, o menino nunca nem sabe. Cara, a guria era minha prima de 3º grau, eu nem sabia. Era minha prima, pecado Senhor. Ô, eu sou católico apostólico romano, não pode essas coisas na igreja católica, não. A guria era minha prima, caramba. Aí como que aconteceu isso? Aquela coisa, se viu quando era bebê, nunca mais se viu. Aquela loira vindo na minha direção, querendo me beijar. Eu falei, beija eu, né? Ah, Maria, você tá doido? Gente, não estou dizendo que isso acontece com vocês não, né? Mas pelo amor de Deus, para pensar. É muito pequenininho o vínculo. Ó, agora aqui com o Adriano. O Genos é como se fosse uma grande família. Quem administra o geno é o pater, o pai da família. Grifa aí, copia aí, ó, vou grifando e você copia o que está grifado. O pater, o genos era uma propriedade coletiva da terra, administrada pelo pater. Exemplo, ó, o pater é o meu avô. Meu avô tem irmãos, que são os meus titio-avós. Beleza? Aí vamos imaginar assim, ó. A sua avó casou com um tio-avô meu. Então o meu tio-avô virou seu avô. Nós não somos parentes diretos, mas lá atrás nossa família tem um vínculo. Eu tenho uma sobrinha, ou seja, filha da minha irmã. Aí um rapaz daqui casa com a minha sobrinha. Ele não é meu parente direto, mas você entende que agora ele vira um agregado da família? A gente está aumentando os vínculos familiares? Que é o que a gente faz até hoje, né? Nós vamos casando com pessoas, nós vamos namorando pessoas de outras famílias, o que vai trazendo novos agregados às nossas famílias. Quando os dórios, aí você tem que lembrar do período pré-homérico, beleza? Quando os dórios chegaram na Grécia, provocaram a primeira diáspora. A primeira diáspora foi a dispersão do povo grego pelo território da Grécia. Nesse período da primeira diáspora, os gregos se organizaram em genos. Se organizaram em genos, onde o genos era a unidade básica de produção, a posse da terra, a terra era coletiva, não havia propriedade privada ainda, e tudo isso era administrado pelo pater, que era quem? O chefe político e religioso. Tá tranquilo até aqui? Genos, unidade familiar de produção, administrada pelo pater, não havia propriedade privada. Beleza? Aí olha só. A Grécia é um território montanhoso, pedregoso, não há grandes rios na Grécia, poucas áreas férteis para pastagem. Nessa época dos Genos, começou a acontecer o seguinte: como não tinha terra para todo mundo, e a população começou a crescer, isso ainda a gente não sabe explicar, viu? Vai parecer preconceituoso o que eu vou falar, mas é real. A gente não consegue entender. Ser humano é um bicho muito estranho. Primeiro ele está passando fome. Aí quando ele consegue aumentar a comida para ele comer melhor, o que ele faz? Faz filho. Mas fazer filho. Você já viu como que pobre tem filho? Pobre é cheio de filho, mano. Ele já não tem que comer. Ele fala, 10 filhos, vamos fazer filho. E faz filho, e faz filho. Deus do céu, não tem TV nessa casa? Vocês entenderam essa de não tem TV? Isso é muito antigo, nossas avós falavam isso. Não tem TV em casa, fica fazendo sexo. Vai assistir TV, porra! Para de fazer filho. Gente, olha o que aconteceu. Crescimento demográfico e a falta de terras férteis provocou a desestruturação dos genos. Então a gente vai agora copiar essa outra linha também. Você vai pôr assim, ó.
O crescimento demográfico e a falta de terras férteis provocou a desestruturação da comunidade gentílica. Por quê, prof? Eu vou tirar o vermelho, né? Que esse vermelho atrapalha um pouco a visão. Vamos tirar só o vermelhinho aqui. Pluf, pluf, pluf. Aí, vocês já estão tendo plantão, gente? Já? Explorem os plantões. Bem, ó. Crescimento demográfico, falta de terras férteis. O pater, que é o antepassado em comum, começou a converter as terras coletivas, transformando elas em propriedade privada. Então aqui, ó, os paters dividiram as terras, convertendo elas em propriedade privada. E aí, sabe o que aconteceu? Diferenciação social. Eu dei terra para ela e para ela, porque elas eram minhas filhas diretas. Vocês eram filhos dos meus irmãos, são meus sobrinhos, não é parente direto assim, não ganhou as melhores terras. Eles dois eram casados com sobrinhas minhas. Eu dei terra, sabe assim aquela coisa? Para ela eu dou uma terra na planície, para ela eu dou a terra perto do rio, para ele eu dou a terra no precipício e para o Serginho eu dou a terra lá no pântano. Olha o que aconteceu. A falta de terras férteis e o crescimento demográfico, com o pater transformando as terras coletivas em propriedade privada e promovendo diferenciação social. O que é essa diferenciação social? Eu não estou dando terras iguais para todo mundo. Tem gente que está ganhando uma terra boa e tem gente que está ganhando uma terra muito ruim. Isso aí vai provocar a segunda diáspora grega. O grego agora vai abandonar a comunidade gentílica e vai voltar para as cidades, tá? É o período arcaico. Vai lá, termina de copiar para eu postar outro slide onde está escrito isso que eu acabei de dizer. Enquanto isso, pessoal do terceiro A, pode ir lá no chat e colocar seu nome completo, por favor. Enquanto isso, eu bebo água. Pessoal do A terminou aí? Todo mundo pôs o nome? Pessoal do terceiro B, sua vez. Vai lá, coloca o nome completo na listinha no chat. Falta só um parágrafo para a gente encerrar a aula de hoje, ok? Rapidão. Vocês estão morrendo aí, não morre não. O que foi? Vocês comeram feijoada hoje? Tomaram cana de açúcar? Comeu açaí com leite condensado, foi isso? Não. Vocês não estão fumando maconha ainda não, né? Eu dou a porrada, não sei, hein? Vocês não estão nessa idade não, pelo amor de Deus. Como descobriu? Ah, Rafa, você não, Rafa. Tô brincando. Maconha os guri fumam no 9º ano, depois pode parar. Agora não é hora mais de fazer isso. Aqui não tem 9º ano. Esse tipo de coisa eu não faço, é melhor vender. Boa, isso aí mesmo. Pessoal do B já colocou... Gente, o Edilson tá ficando mais carequinha, né? Ah, Maria, tadinho do Edilson. Chega a brilhar aqui. Olha eu falando, gente. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Eu vou começar a dar aula de cap, eu acho. Vou comprar cap. Agora aqueles caras do Peaky Blinders, né? Tá legal? Vou pôr aqui lá pra ficar mais estiloso. Adriana, por que você acha que o Xuxa tá sempre de boné? Eu não queria falar nada do Xuxa, porque ele é lindo, entendeu? Eu tenho um crush no Xuxa há muitos anos. Não, gente, loirinho daqueles, olha, azulzinho dele. Vixe, era ele, a loira? Hã? O Xuxa era loirinho, gente, que agora caiu tudo os cabelos, né? Não dá mais pra ver, ele era loirinho. Gente, nos anos 90, o Xuxa tinha uma moto. Ele passava na frente das escolas com aquela moto dele, passava... Era, mano. Eu acho até que era uma Kawasaki que o Xuxa tinha. E ele tinha uma namorada, acho que era a mulher mais linda de Campo Grande. Ele colocava aquela mulher na garupa, aí a gente ficava secando o Xuxa, a namorada dele e a moto dele.
A gente secava todo mundo, secava até todos. Por isso que acho que foi caindo esse cabelo do Xuxa, tanto que o povo secava ele, tadinho do Xuxa. Pronto, gente, vocês já copiaram, meu Deus do céu, que lerdeza. Professor, sabe o que eu lembrei? Eu acho que eu fui aluno do Xuxa no ensino médio. Você foi aluno do Xuxa? Ah, Sabe que eu lembrei, professor, de um meme que eu vi? ah. Que era do garoto falando que os pais dele não apoiavam a profissão que ele queria. E ele falando isso pra professora. Aí a professora perguntou qual que era a profissão que ele queria. Ele falou que queria ser agiota. Putz, mano. Meu filho tá com essa aqui, quer ser agiota. O pai quer ser agiota. Vai ser agiota, você vai ser agiota, é minha mão na tua cara. Ô, Adriano, me tira uma dúvida aí. Quantos anos você tem? Eu tô com 44. Ah, é que você disse que viu, secava a namorada do Xuxa com ele andando de moto? Tá estranha essa história aí. Tá Pô, mas mais pra 60, hein? Não, ele era mais velho, ó. Uhum. Pronto, gente, linda. Tem O 3 Gabriel tá te minutos. chamando de velho, professor. Tô vendo. Eu vou pegar quando vir na presencial. Posso passar o slide, meus amorzinhos? Ó, última informação. A desestruturação dos gêneros, o crescimento populacional, a falta de terras férteis provoca a segunda diáspora grega. O excessivo crescimento populacional, a apropriação das terras férteis pelos páteres e seus descendentes geraram a segunda diáspora grega. Ou seja, vai ocorrer uma nova onda colonizadora pelo mar Mediterrâneo. Os gregos vão se espalhar pela península da Itália, Turquia, Balcãs, vão chegar até próximo da Espanha. E toda essa área onde tinha grego, a gente passa a chamar de Magna Grécia. Beleza? Copie essa última informação que está grifada em amarelo. E por hoje é só. Obrigado. Eu tenho que ver como tirar esse timer desse slide. Por que que ele ficou com esse timer? Eu usei ele ano passado para gravar uma aula e eu acho que ficou gravado o tempo da aula, alguma coisa ficou gravado nele. Quem terminou pode guardar. Obrigado pelo dia, pela atenção. Tarefinha vocês já fizeram, né? Já foi a tarefa de história? Tarefa de história, o prof colocou questões de pré-história ainda, tá bom? Na próxima semana eu mando questõezinhas de Grécia. A gente tem aula... a gente já tem aula quarta-feira. Quarta-feira já é normal, né? Então a gente tem aula normal, não vamos perder aula. Nós vamos perder a aula de pré-história, que vai ser na terça, né? Terça e feriado. Ai. Vocês têm aula com Augusto hoje? Já teve? Amanhã ele vem, será? Não, também, né? Não, então eu vou pegar, ó, vocês estão de prova. Esse aqui é o pendrive do Augustinho, eu vou guardar comigo. Se deixar aqui, vai sumir isso aqui. Aí eu mando... Oi, amor, diga! Eu tenho uma pergunta. O surgimento da filosofia foi no período arcaico ou no período clássico? Ótimo. A gente diz que ela começa a nascer no arcaico, mas a historiografia vai colocá-la no clássico. Então é no período clássico que a gente põe o surgimento da filosofia. Por quê? Porque no clássico já tem um monte de escravo para o grego poder ficar filosofando. Tá? Porque para ele ficar filosofando, ele não ia poder trabalhar. Aí só no clássico que isso foi possível. Gente, tchauzinho, tô saindo. Obrigado pela atenção. Se cuidem. Tchau, prof. Bom feriado. Eu que agradeço. Tchau, prof. Obrigado vocês. Fiquem bem. Tadinha, Rafa. Bem isso. Feriado aparece quando é o momento presencial da galera. Mas vão ter outros. Se cuidem. Fiquem bem. Vou aqui interromper a gravação. Um abraço. Tchau, tchau.